Aleluia. Amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que você está sobre os seus pés, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 26. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26. Versos 20, 21 e 22. Mateus, capítulo 26, versos 20, 21 e 22. Diz assim o texto sagrado. E chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E você diz amém. Vamos ser assim. Aleluia. Meus irmãos, nós temos 4 textos sinóticos, 4 textos parecidos na Bíblia Sagrada, que vai tratar sobre a ceia do Senhor Jesus. Um desses textos está no livro de Mateus, capítulo 26, verso 20, e ele vai falar da última Páscoa e da última ceia. Um outro texto também vai estar no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 22. O outro texto vai estar no livro de Lucas, capítulo 22, do versículo 14. E um outro texto, não seguindo a ordem, mas vai lá para 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso de número 17. Estes são os 4 textos sinóticos parecidos que vão falar sobre a Santa Ceia. O termo Santa Ceia, irmãos, apesar de estar em alguns epígrafes da Bíblia, o termo Santa Ceia não é um termo bíblico. Tá? A Bíblia não chama a ceia do Senhor de Santa Ceia. Isso foi algo criado pela igreja. A ceia do Senhor, da qual nós conhecemos, ela tem pelo menos 5 nomes. Ela é conhecida de 5 maneiras. A primeira vai estar no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21. Se a Jéssica colocar para nós. Então a ceia, ela tem 5 nomes. Um desses nomes é esse que está relatado para nós no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21, que vai dizer: não podeis beber o cálice do Senhor. Esse é um dos primeiros nomes que a ceia do Senhor é conhecida. Ela é conhecida como o cálice do Senhor. Um outro nome que ela também é conhecida como a mesa do Senhor, que está no mesmo versículo de capítulo 10, versículo 21. Só que preste atenção, este texto ele é muito interessante porque o apóstolo está querendo dizer o seguinte, que está escrito ali, ó: eu não quero que vocês sejam participantes do cálice do Senhor e participantes dos cálices dos demônios. Ele está dizendo: eu não quero que vocês sejam participantes da mesa do Senhor e sejam participantes da mesa dos demônios. Veja, o demônio também tem um cálice. O demônio também tem uma mesa. Você está aí, irmão? Sim. O demônio também tem um cálice. O demônio também tem uma mesa. Mas eu, você, nós fomos chamados à mesa do Senhor Jesus.
Nós somos chamados a levantar o cálice do Senhor Jesus. Aleluia. E aqui já vai o primeiro alerta para nós nessa noite. Cuidado com as mesas que você se assenta. Cuidado com os cálices que você levanta. Aleluia. Paulo está advertindo a igreja. Ele está dizendo: não podeis tomar o cálice do Senhor e tomar o cálice dos demônios. Deus tem um cálice, Deus tem uma mesa, a comer e você como chamado. Cuidado com a mesa que você está sentando. Cuidado com o cálice que você está levantando. O outro título que a ceia do Senhor vai ter também é chamada de conhecida como ceia do Senhor. Vai estar no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20. O apóstolo, ele vai até a igreja de Montes Coríntios e ele vai dizer assim, quando ele chega lá, ele vai dizer assim: olha, quando vocês se juntar num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ele está dizendo assim: ó, vocês estão se reunindo aqui, dizendo que é para a ceia do Senhor, mas não é para a mesa do Senhor. Não é. É o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: olha, vocês estão se reunindo para a mesa do Senhor, mas certamente não é para a mesa do Senhor. Por que ele diz isso, irmão? Porque ele diz assim: ó, tudo que eu estou vendo aqui não tem nada a ver com o que é de fato a ceia do Senhor Jesus. Olha o próximo versículo. Porque comendo, cada um tomando antecipadamente, toma a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Então, dizendo assim, ó, vocês estão se reunindo para a ceia do Senhor, mas certamente não é para a ceia do Senhor. Porque isso que eu estou vendo aqui não tem nada a ver com a ceia do Senhor Jesus. Aleluia. Ou seja, para tomar a ceia do Senhor, nós precisamos seguir alguns critérios. Ou seja, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Aleluia. Deus deixou a maneira que Ele quer para que nós possamos participar da sua mesa e da sua santa ceia. Aleluia. Um outro termo que é conhecido é o partir do pão. A mesa do Senhor Jesus, a ceia do Senhor também é conhecida como o partir do pão. Quando algumas pessoas eram convidadas, lá no texto de Atos, capítulo 2, versículo 42, algumas pessoas eram convidadas para ir na casa das pessoas. A Santa Ceia não foi estabelecida na igreja. Ela começava na casa das pessoas, como ainda não tinha igreja. Então eles se reuniam em nome do Senhor Jesus para ceiar ao Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Quando eles se reuniam, eles ceiavam em nome do Senhor Jesus. E olha o que Jesus disse: quem por mim se alimenta, por mim viverá. Ou seja, tem muita gente que não consegue viver para Deus porque não se alimenta dele. Meu Deus. Ou não convidar o outro para participar da ceia, para participar da ceia do Senhor. Ou seja, se alimenta. A ceia é se alimentar de Cristo. A Bíblia vai dizer, Jesus dizer, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Tem muita gente que não consegue viver para Deus, porque não se alimenta dele. Como que nós queremos viver para Deus, se nós não nos alimentamos dele? Aleluias! Para viver para Deus, precisa se alimentar de Cristo. Aleluias! Para viver para Deus, precisa se alimentar de Cristo. Aleluia, glórias a Deus. E Ele nos chama nessa noite para participar da mesa dele, para se alimentar de Cristo aqui nessa noite. Aleluia, glórias a Deus. E também é conhecida como o cálice do Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Todos esses títulos refletem o profundo significado e a comunhão que a ceia nos proporciona. Agora, irmãos, olha isso. O texto que nós lemos, ele vai dizer que Jesus se assentou à mesa com os 12 para cear. E aí ele disse, aí quando eles estavam comendo, ele falou assim: a verdade é que alguns de vocês há de me trair.
Até que nós entendemos que Judas, ele se levanta e sai. Quando Jesus vai celebrar a ceia, ele não está mais com os 12, ele está apenas com 11, porque um saiu e foi fazer o que tinha que ser feito. Agora, por que Judas não ceiou, irmãos? Por que Judas saiu antes do Senhor ministrar a ceia? Essa é a pergunta. Por que Judas não ceiou? Por que ele saiu antes do Senhor ministrar a ceia? O texto vai dizer que porque o diabo entrou nele. O diabo entrou nele e o levou para fora. Olha o que a Bíblia vai dizer. Que quando Judas se levanta para sair, a Bíblia diz, era noite. Ou seja, o diabo entra nele e o leva para a escuridão. Aleluias. Então por que Judas não ceiou? Porque o diabo entrou nele. E ele saiu antes do Senhor ministrar a ceia. Curiosamente, irmãos, pelo fato de ele ter saído da presença de Jesus, ele não alcançou o arrependimento. A Bíblia vai dizer que nesse texto, que Judas, quando percebeu que havia entregado sangue inocente, o arrependimento bateu nele. Ele pega as 30 moedas e vai até o sumo sacerdote e fala assim, eu quero devolver essas moedas, porque eu entreguei sangue inocente. O sacerdote olha para ele e fala assim, o que tenho eu a ver com isso? Isso é problema seu. Aleluia. O sacerdote olha para Judas e diz, o que tenho eu a ver com isso? Isso é problema seu. A Bíblia vai dizer que ele saiu para se enforcar. A Bíblia não diz que ele se enforcou. Bom, se a Bíblia quer afirmar alguma coisa, ela vai afirmar. Mas se ela não quer afirmar, ela não afirma. A Bíblia diz que ele saiu para se enforcar. Mas diz que ele foi encontrado no meio do caminho, partindo ao meio com as suas vísceras todas para fora. E agora você imagina até onde vai a criatividade do homem, né? Aí fala que ele subiu no alto de uma montanha, numa rocha, se enforcou, a corda quebrou, ele caiu, bateu numa rocha e pode pôr no meio. Irmão, se a Bíblia quisesse ser isso, ela tinha vindo. Mas se ela não disse, irmão, ele saiu para se enforcar. Não diz que ele se enforcou. Não diz a maneira que foi. Aleluia. Glórias a Deus. Quando ele vai sair, ele pega as 30 moedas e ele joga. Essas 30 moedas, quando caem no chão, o sacerdote pega eles agora. Eles sabem que essas moedas foram pagas para condenar sangue inocente. E eles falaram assim, agora essas moedas não podem estar no garçom Pilatos, ou seja, não podem ser entregues no altar. Eles pegam essa moeda e compram um campo, chamado de campo de sangue. Este campo é hoje, aonde lá em Jerusalém, é o cemitério dos não-judeus. Esse campo, onde é esse cemitério, foi comprado com essas 30 moedas. E está lá até os dias de hoje. Agora, Judas traiu Jesus e não alcançou arrependimento. Agora vem a pergunta, qual traição que doeu mais? A de Judas ou a de Pedro? Porque os dois traíram Jesus. Qual traição que doeu mais, irmãos? A de Judas ou a de Pedro? Judas ainda o traiu por algumas moedas. Pedro o traiu apenas para não ser preso. Um traiu pela ganância, o outro traiu pela covardia, mas ambos traíram. Judas traiu Jesus de longe, Pedro traiu Jesus olhando nos olhos dele. Irmãos, quando Jesus é pego pela turba e é levado à casa de Anás e Caifás, Pedro está acompanhando.
Alguns conhecidos que trabalhavam para o sumo sacerdote conheciam a Pedro e disse: você é um deles. O seu andar te denuncia. O seu jeito denuncia. Pedro, olhando para Jesus, fala assim: não conheço ele. Não conheço ele. Agora você imagina Jesus, irmãos. 3 anos. 3 anos ensinando esse homem. 3 anos pegando na mão dele. E ele olhando para Jesus e disse assim: eu não conheço ele. Aleluia, glórias a Deus. Aí o cara diz assim: não, mas você é um deles. Você é aquele que começou a prender. Você cortou a orelha do soldado. Aí ele olha para ele: eu não conheço. Aí vem a grande questão: qual traição que doeu mais? A de Pedro ou a de Judas? Qual traição que dói mais, irmãos? A de quem está mais perto ou a de quem está longe? A de quem está mais perto, né? Porque ainda que Judas era discípulo, ele era discípulo, mas estava distante. Você vai ver que quem estava mais próximo de Jesus sempre quem que era. Você sabe quem que era. Diga. E quem sempre era mencionado primeiro, irmãos? Pedro. Mas ele olhando para Jesus disse: não, ele eu não conheço. Mas sabe qual é a questão? Com certeza, a traição de Pedro, Kleber, foi a que doeu mais. Mas Pedro alcançou o arrependimento. E aqui nós aprendemos uma lição muito importante, que é o quê? Por que Pedro alcançou o arrependimento e Judas não? Se a traição de Pedro foi a que doeu mais, por que ainda alcançou o arrependimento? E Judas não alcançou o arrependimento? Essa é a grande questão. Por quê? Você sabe que Pedro, né, não passou muito longe de ser considerado um Judas, né? Faltou isso aqui, né? Porque quando a turma estava vindo para prender Jesus, Pedro olhou para ele e falou assim: ó, foge, que ainda dá tempo. Jesus olha para Pedro e fala assim: apartai de mim, Satanás. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, Satanás queria peneirar a sua vida. Olha isso, irmãos. Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, Satanás queria peneirar a sua vida. Mas eu roguei a Deus. Eu roguei ao Pai para que ele guardasse a sua vida. Aleluia. Quase que Pedro foi usado por Satanás. Olha, ele foi usado. Mas Deus não deixou ele ser consumido. Agora, por que Pedro alcançou arrependimento? E aqui nós temos algum ponto. Porque Judas buscou arrependimento no lugar errado. Porque nós precisamos buscar arrependimento, irmão, da onde? Em Jesus. Não é no homem. Não é no homem que nós podemos buscar arrependimento. Nós temos que buscar arrependimento em Jesus. Aleluia. O perdão do homem nos liberta. Mas o perdão de Deus nos faz renascer. Aleluia. O perdão do homem, ele te leva até algum ponto. Mas o perdão de Deus, aleluia, ele traz o arrependimento na sua vida. Ele te limpa, ele te purifica. E ele te faz renascer novamente. Aleluia. Da maneira que ele quer. Judas não ceiou. A ceia é Cristo. E é Cristo quem nos conduz ao arrependimento. Aleluia, glórias a Deus. É Ele quem nos leva de volta ao Pai. Ele é a nossa Teshuvá. Teshuvá é o termo hebraico para arrependimento, que quer dizer voltar para o caminho. Voltar para a direção certa, voltar para o caminho do Senhor Jesus, aleluia, para dançar para arrependimento somente se for pela graça de Cristo, aleluia, não há outra maneira que não for pelo Senhor Jesus, aleluia, glórias a Deus. Me ajuda aqui, Lema, por favor. Olha, você precisa entender nessa noite, que participar da mesa do Senhor Jesus
Participar da mesa do Senhor Jesus, ela traz bênçãos para a nossa vida, Marcelo. Participar da mesa do Senhor Jesus, ela traz bênção para as nossas vidas. Porque, irmãos, olha, nós pecamos, irmãos, diariamente. A Bíblia fala assim, ó, aquele que come e bebe indignamente. Só que quando o homem lê isso, ele se acha no direito de se auto-julgar. Mas não é, irmão, porque o verbo indignamente é um advérbio de adjunto, que está se referindo não ao sujeito, porque o sujeito sempre é indigno, mas é o modo. Nós não somos dignos de participar da mesa do Senhor Jesus, aleluia. Se não fosse a graça dele na nossa vida, aleluia, mas a graça dele nos alcançou e nos permitiu para a Santa Ceia participar da mesa dele. E participar da mesa dele traz algumas bênçãos para as nossas vidas. Olha como Davi orou, irmãos. Davi orou ao Senhor dizendo assim, olha, perdoa-me até dos pecados que me são ocultos. Perdoa-me até dos pecados que eu não conheço. Irmão, a gente pega até por ignorância. Até por ignorância a gente pega. Eu só vou falar um exemplo básico aqui para você. A lei do Senhor vai dizer de uma lei masculina, uma lei para o homem. Tá vendo como a gente nem conhece, nem sabe o que é pecado, irmão? A gente nem sabe o que é pecado. Se não for a graça de Deus na nossa vida, vai estar enrolado. Porque se eu perguntar para nós aqui mesmo quais são os 10 mandamentos, a gente não vai nem lembrar de 3. Eles são 613 preceitos. E tem 613 na lei do Senhor, há uma lei masculina, uma lei para o homem. Quer ver um pecado que você deve cometer todo dia e não está sabendo? Há uma lei na Bíblia que vai dizer assim, que o homem não pode reter a urina. É uma lei de Deus. Se você reter a urina, você está pecando. E além do mais, ela vai dizer assim, ó, que se você cometer esse pecado, ainda tem consequência. Você retém a urina hoje. Quando ficar mais velho, não vai conseguir segurar mais. É um pecado. Então, tá vendo como nós pecamos até por ignorância? Nem sabemos o que é pecado. Repito, se não for a graça de Deus na nossa vida, se não for a graça do Senhor na nossa vida, aleluia, não somos dignos de aceitar a mesa. Mas a graça dele nos revestiu, aleluia. E ele está dizendo para mim, para você nessa noite. Eu sei que nós somos falhos, somos seres humanos, ele sabe disso. Mas a graça dele nos alcançou, aleluia. E nos fez como participante da mesa do Senhor Jesus, aleluia. E essa ceia, a mesa do Senhor, ela traz bênçãos sobre a nossa vida. Uma das bênçãos que ela traz está no livro de Mateus, capítulo 26. E o verso 17. Olha isso. E no primeiro dia da festa dos pães árvores, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo, olha, isso é uma bênção que a mesa do Senhor nos proporciona. Chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo, onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Olha essa bênção, irmãos. Pergunte, qual é a bênção, pastor? Ah, você não quer saber. Pergunte, qual é a bênção? A bênção que a mesa do Senhor traz sobre a sua vida é ela nos disponibilizarmos para o serviço. Aleluia, glórias a Deus. Os discípulos foram até o Senhor Jesus e disseram, aonde o Senhor quer que preparemos a Páscoa? Veja, há uma disposição para servir. Há uma disposição voluntária para servir, aleluia, participar da mesa do Senhor Jesus, irmão. Ela nos faz nos tornar disponíveis para a obra do Senhor Jesus, disponíveis para o reino, aleluia, glórias a Deus. Nós aqui estamos dispostos a servir o reino de Deus, aleluia, nessa noite.
Uma outra coisa que a ceia do Senhor traz sobre as nossas vidas está no texto de Marcos capítulo 14, verso 13 e o 15. Olha isso. E enviou dois de seus discípulos e disse: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água. Diga, um cântaro de água. O cântaro estava cheio de água. Isso quer dizer muitas coisas para nós, irmãos. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você nessa noite? Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, irmãos? Ele está dizendo assim, ó: temos que seguir aqueles que têm palavra de vida para nós, aleluia. Não vamos seguir gente vazia. Não vamos dar ouvidos a pessoas vazias. Não dê ouvidos a pessoa que não tem nada para te oferecer. Nada está bom, tudo está ruim, nada presta, nada está certo, nada vai, nada acontece. Jesus está dizendo: para de seguir essas pessoas que não tem nada de bom para oferecer para você. Siga aquele que tem o cântaro cheio de água para entregar na sua vida, aleluia. Glória a Deus. Temos que parar de andar com pessoas pessimistas, pessoas que só querem resolver problema, resolver dificuldade. É um pessimista de você, irmãos. Mas você está dizendo assim, ó: procure aquele que tem um cântaro cheio de água, e ele vai te oferecer o melhor que ele tem na vida, aleluia, que alguém. Jesus é uma fonte de água viva, aleluia. Algumas pessoas vão dizer assim: pastor Daniel, mas Jesus andava com prostituta, Jesus andava com ladrão. Mentira. Então você não lê a Bíblia. Não lê. A Bíblia vai dizer que eles andavam com Jesus. Ou seja, é a prostituta que tem que vir para o seu caminho, não você que vai no caminho da prostituta. É o pecador que tem que vir para o seu caminho, não você que vai no caminho do pecador. Cadê os jovens? Estão aí os jovens? Cadê? Os jovens. Não estou ouvindo vocês. Cadê os jovens? Fala: estou aqui, pastor. Quem falou? Só a Sibeli? A Sara também falou? A gente vem sempre com aquelas desculpas, né? Não tem nada a ver. Eu só vou ali. É um amigo. É isso, é aquilo. Ei, entenda uma coisa: não é o pecador, aleluia, não é você que tem que ir no caminho do pecador, não, mas é o pecador que tem que ir no caminho de vocês, aleluia. Não é nós que tem que ir no caminho da prostituta, não, mas é a prostituta que tem que vir no nosso caminho, aleluia. Não é o ladrão que tem nós que não temos que ir no caminho dele, mas é ele que tem que vir no nosso caminho, porque o nosso caminho, aleluia, não só a vida, a verdade e a salvação, aleluia! É isso que a lei do Senhor nos proporciona. Ele está nos ensinando: procure aquele que tem um cântaro cheio de água, aleluia, e que ele vai te oferecer uma fonte de água viva, e que você vai jorrar uma fonte de água viva também, aleluia. Vocês vão encontrar e seguir o próximo. Ele nos mostrará um grande cenáculo mobiliado e prepara-o ali. Olha que a mesa do Senhor proporciona. A mesa do Senhor Jesus, escute isso. Ela não faz uso somente de você, mas ela faz uso também de tudo aquilo que pertence a você. Ou seja, não é só você que é do Senhor Jesus. A sua casa também é do Senhor Jesus. Aquilo que eu tenho na minha mão é simples. É o único valor. Mas aquilo que eu tenho que me pertence nas mãos do Senhor, super valoriza. Aleluia, glórias a Deus.
Então não é somente você que fica disposto no reino, mas é a sua casa, o seu carro, a sua vida, tudo fica disponível para a obra do Senhor Jesus. E tudo isso que fica disponível para a obra do Senhor, Ele supervaloriza. Ah, pastor Daniel, por que eu não estou vendo isso acontecer na minha vida? Então, alguma coisa que está errada com você, irmão. Você que não se encontrou direito ainda. Porque esse cenáculo aí, ó, aonde foi mobiliado, esse cenáculo aí, aonde foi mobiliado para a ceia do Senhor, ele está de pé até hoje. Se você for lá em Jerusalém, no monte, eu esqueci o nome do monte. Lá no Monte Sião. Esse cenáculo, essa casa, ela está lá no Monte Sião, em Jerusalém, até hoje. Embaixo está o túmulo de Davi. E em cima, a casa de pedra, aonde é esse cenáculo. E tem uma plaquinha bem na frente ali, ó. Valor patrimônio público, alguma coisa assim. De valor inestimável. Ou seja, não tem valor. Aquilo que você coloca na mão do Senhor, supervaloriza. Aquilo que você investe no reino do Senhor, supervaloriza. Quando você abre a sua casa para receber alguns irmãos da igreja, alguns membros, e coloca a porta da sua casa, atende, come pão com eles, toma café com eles, entenda que você não está fazendo para homens, você está fazendo para o reino, aleluia. Quando você disponibiliza o seu carro para levar um, para levar outro, para fazer para a obra, para levar para a obra, não é para o homem que você está fazendo, mas é para Deus que você está fazendo, e na mão de Deus, super valor, aleluia. Ele coloca o valor inestimável naquilo que tem sobre a sua vida. Agradeça a Ele por aquilo que você tem na sua casa. Aleluia! Aleluia! Olha só, um barco na mão de Pedro era só um barco. Um barco de Pedro na mão de Jesus, aleluia, virou um barco cheio de bênçãos. Aleluia! Glória a Deus. Então tudo que você tem, toda a sua casa, todo o seu desejo, toda a sua força, eu posso dar um conselho nessa noite. Entrega tudo no altar do Senhor Jesus, aleluia. Entrega tudo no altar do Senhor Jesus e quero dizer, Senhor, eu quero somente participar da sua mesa. Eu quero somente fazer parte do seu cálice. Eu não quero ter parte do cálice do demônio. Eu não quero ter parte do mesmo. A minha vida, a minha casa, meu lado, meus filhos, então somente ser para ti, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus, aleluia. E para encerrarmos, a ceia do Senhor, vou discutir. A ceia do Senhor, Danilo, ela nos traz à memória que nós temos uma aliança. Os irmãos compreenderam as bênçãos que nós recebemos ao participar da mesa do Senhor? Digam amém. Compreendeu mesmo, irmão? De verdade? Amém? Então pronto. Agora, ao participar da mesa do Senhor, ela nos traz à memória que nós temos uma aliança com Deus. Eu sou casado com a minha esposa e nós temos uma aliança. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Isso. Agora, cadê os solteiros? Levanta a mão. Olha lá, levanta a mão, Kleber. Olha lá. Sara, levanta a mão também. Olha lá. Você está vendo a aliança de quem é na mão de quem é solteiro? Não. E os irmãos casados? Tem aliança na mão aí, irmão? Se não tiver, já vai dar problema, né? Hã? Mas essa aliança quer dizer, irmãos, essa aliança, olha isso, essa aliança quer dizer que é uma via de mão dupla.
É uma via de mão dupla, está percebendo? Ou seja, não é somente eu que não posso trair a minha esposa. Ela também não pode me trair. Não é somente eu que tenho que amá-la, que tenho que cuidar dela, que tenho que respeitá-la, que tenho que ser com ela na saúde e na doença. Ela também precisa cuidar de mim. Então, o participar da mesa do Senhor, ela nos vai trazer a memória de que nós temos uma aliança com Deus. E essa aliança com Deus, irmãos, preste atenção nisso. E essa aliança com Deus, ela vai nos falar de responsabilidades mútuas. Ou seja, não é só Deus que tem responsabilidade com você. Você também tem responsabilidades com Deus. Está percebendo? Aí você vai dizer assim, pastor, não quero nem tomar ceia mais hoje. Misericórdia, irmão. Quando nós tomamos a ceia, nos aproximamos de Cristo. Se você não toma ceia, se alimenta de Cristo, você afasta. Né? Por isso que nós precisamos aprender a viver para Cristo, a viver para Deus. E como que nós vivemos para Deus? Nos alimentando de Cristo. É por isso que eu sou a favor, é que a igreja criou esse método, né, de cear uma vez por mês. Né? Mas se dependesse de mim, irmão, eu, pastor Daniel, nós ceávamos todo culto, irmão. A gente se reunia aqui todo culto, terça-feira, quinta-feira, domingo, sábado, todo culto a gente ceava. Porque quanto mais de Jesus eu me alimento, mais vida dele vai ter em mim. Aleluia. Então a mesa do Senhor, ela nos traz a memória isso, que nós temos uma aliança com Deus. E essa aliança vai dizer que não é somente Deus que tem responsabilidade sobre nós, mas nós também temos responsabilidades com Deus. Aleluia. Ou seja, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, não é do jeito que você acha, não, mas é do jeito que o campeonato compromisso com Deus. Aleluia. Ele não compromisso com a igreja, com o seu Deus. Ninguém vai vir buscar uma noiva lavada e ele cuida com sangue do cordeiro, aleluia. Se coloca de pé essa noite.